Oi pessoal, tudo bem? Pois é, eu tive uma ideia aqui de gravar uns vídeos mostrando um pouco do meu trabalho como escritor, ou nessa jornada maluca que é a escrita. Pra quem não sabe, eu sou o Nanuka, sou escritor de livros para jovens. Tenho 2 livros aqui publicados por editoras comerciais e outros tantos autopublicados pela Amazon. E cara, eu falei, por que não dividir a minha rotina fazendo pequenos vídeos aí durante os meses, contando a minha experiência no processo da escrita. Então se você quer acompanhar e saber como funciona isso, ou como eu coloco mesmo um livro em prática e publico esses livros, fica comigo! Nesse primeiro vídeo eu vou falar como as ideias iniciais pipocam na minha cabeça e como eu lido com essas ideias antes de efetivamente colocar no papel. Bom, para começo de história eu preciso dizer que é uma coisa meio que natural para todo artista ter ideias e colocar essas ideias em prática. Nem sempre, mas assim, em geral, as ideias surgem de forma natural, porque faz parte da natureza do artista criar. Então assim, independente de qual arte for, se é um desenho, se é uma pintura, se é uma escrita, como é o caso aí do livro, ou qualquer outra coisa, uma escultura, enfim, uma dança, uma coreografia, sempre o artista acaba criando alguma coisa de uma forma assim espontânea. É da natureza do artista. No meu caso, a primeira ideia que surge na minha cabeça, aí eu vou lá e anoto, eu desenho, enfim. Eu tenho sempre um caderninho ou um bloco de notas aqui no iPad para anotar essas ideias iniciais, porque quando surge a gente não pode perder a oportunidade de registrar, independente se a ideia é boa ou ruim. Esse é um primeiro ponto que eu costumo dizer para as pessoas. Olha, se você tiver uma ideia e as ideias elas vêm e vão, elas voam, elas, enfim, elas são ardilosas, escorregadias, elas somem às vezes. Então é preciso assim capturar essas ideias para que elas não fujam. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, depois que a ideia tá lá escrita, ou pelo menos a premissa tá ali escrita, tentar de uma certa maneira ver se ela faz sentido para você. Porque que acontece? Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: antes de colocar uma ideia para o mundo, eu preciso me convencer de que aquela ideia é boa. Eu não preciso convencer ninguém, eu preciso me convencer primeiro se aquilo vale a pena ser escrito, ou ser dito, ou ser desenhado, ou ser pintado, ou ser esculpido, entende? Então assim, no primeiro momento eu me questiono se aquilo faz sentido para mim. Bom, uma das coisas que as pessoas me perguntam é como essas ideias vêm na cabeça, né? Na minha cabeça vem sempre como uma pergunta, né? Tipo, e se eu contasse a história de um ladrão que se arrepende do roubo e se apaixona pela vítima? Ou no caso do Rancho dos Sonhos que eu escrevi, e se um ilustrador tivesse a árdua tarefa de ilustrar um livro de uma escritora fracassada, mas se apaixonasse pelo neto dela, sabe? Então assim, as ideias elas vêm, essas primeiras ideias vêm através de pergunta. Agora, para validar essas ideias, né, para que essas ideias façam sentido para mim, normalmente eu tento me perguntar se para essas situações que eu acabei de criar ou de imaginar existe uma solução. Não estou dizendo desfecho para a história, ter o final da história certinho, mas se para aquele problema ter uma solução. É claro que para todo problema acaba tendo uma solução, mas uma solução legal, porque se eu começar a escrever uma história que eu não sei para onde vai, ou se não existe uma conclusão, nem vale a pena começar. A não ser que você seja uma pessoa da aventura mesmo. Eu vou começar a escrever uma história sem saber para onde vai, como vai terminar, se é uma brincadeira aí, um jogo, né, em que você se desafia, aí tudo bem, mas no meu caso eu gosto de ter pelo menos assim um norte para onde eu vou chegar. Então, para validar, eu faço essa pergunta, se existe uma solução, e outra, se de alguma forma isso vai preencher prazerosamente os meus dias, porque imagina, escrever exige um certo empenho, né? Você tem que se dedicar, ter uma rotina, etc, né? É claro que em algum momento a escrita ela passa de ser um processo de inspiração pura e passa a ser uma coisa meio de trabalho mesmo. Você tem que ir lá todos os dias corrigir o que você escreveu, reler as coisas que você escreveu que não ficaram boas. Até aí tudo bem, mas digamos que nesse pontapé inicial
que vai ter claramente uma rotina inicial, se você vai ter prazer em escrever aquilo. Então essa é uma questão também que eu me pergunto. Bom, feito isso, tendo tudo isso na minha cabeça, enfim, aí sim eu sento na frente do iPad, do computador que seja, e começo a fazer um rascunho. E nesse rascunho, o que eu faço? Eu coloco a tal da premissa, aí se blá 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 blá, blá acontecesse isso, e as soluções, possíveis soluções para esse caso. E faço ali um rascunho mais ou menos ali de uns capítulos iniciais. Não faço de todos os capítulos porque eu acho que é uma loucura, eu não sei, tem gente que gosta de fazer assim, mas eu não gosto. Mas eu crio ali a estrutura pelo menos de uns 3 ou 4 capítulos. E é até legal porque aí eu vou sentindo se realmente essa história vai pra frente ou não. Aí é que nem um namoro, sabe? Antes, se o livro pronto é quase um casamento, então tem aquele namoro, aí você vê se o namoro vai pra frente ou não, mas geralmente nesse comecinho é que você percebe se a história vai vingar ou não. Ufa, eu acho que eu consegui falar mais ou menos o que acontece comigo quando eu começo a escrever uma história. Nos próximos vídeos eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento, de como efetivamente eu sento aí na frente do iPad e começo de fato a desenvolver a história. Se vocês tiverem aí alguma dificuldade para ter inspiração quando vocês começarem a ter essas ideias, ou quando no caso aí, já validei a minha ideia, vale a pena escrever e eu tô precisando de uma motivação, o que eu aconselho é assistir a filmes do gênero que você pretende escrever, ou às vezes não, né, mas que tem elementos que façam parte da sua história. Por exemplo, eu escrevi uma comédia romântica, mas se a comédia romântica se passa sei lá, na África, no meio de um safari, eu posso assistir um documentário que fale sobre isso. Então pode me inspirar, não precisa ser uma história que se passe na África, mas algum elemento que te ajude a viver ou absorver as informações que você precisa para se motivar a escrever. É isso, ó. No próximo vídeo eu vou tentar colocar a estrutura, a minha rotina diária para escrever um livro. Espero que vocês me acompanhem aí nos próximos e até a próxima. Tchau!